Então, dando continuidade aqui, um outro simbolismo, né, como eu dizia no último bloco, um outro simbolismo que é muito presente na obra do Guénon, e na verdade todas as obras que tratam de símbolo, é o símbolo do centro, e por consequência o símbolo também das periferias, né, dos lados, das extremidades, que obviamente se relacionam com o centro, né, sua margem, sua extremidade se é um centro. E o Guénon e os autores tradicionalistas em geral, eles destacam que esse é um tema que aparece em absolutamente todas as tradições do mundo, né? E novamente a gente pode pensar isso naquela correspondência, naquela ideia de correspondência, né? Então, no nível mais alto, a gente tem Deus, que é tido como o centro, né, do todo, o centro do universo. Se diz que a existência, que Deus está que todo local, no final das contas, tem a presença de Deus, e portanto todo lugar é o centro do cosmos em seu todo. E num nível, quando a gente desce para o nível cósmico, na perspectiva aqui do nosso planeta, também o Sol é visto como um centro, né? Um centro. Isso já tradicionalmente, tá? Não estou falando aqui em ciência moderna, não. Isso mesmo tradicionalmente, aquela ideia, a gente falou um pouquinho da Terra chata e do Sol acima de nós. Existe essa noção tradicional, sim, de que a Terra está no local mais baixo da existência e que o Sol é o centro desse grande cosmos. Isso se reflete nos níveis, seguindo a mesma lógica. As civilizações humanas normalmente têm um centro, né? Eu disse da simbologia das cidades, né? As cidades tradicionais, elas são construídas ao redor de um centro, ou seja, tudo que ocorre na cidade, em última análise, é ordenado ou converge em direção a esse centro. São cidades que têm um centro ordenador. As grandes civilizações do mundo normalmente têm um local que simboliza esse centro, porque é um local físico em que alguma coisa muito especial aconteceu. E daí a gente vê, por exemplo, a importância de Jerusalém para as tradições monoteístas, né? E é curioso, porque a gente vê esses embates históricos entre judeus e muçulmanos em torno do local físico em que esses povos desejam ficar. E claro que existem explicações históricas que vão muito além disso que eu vou dizer aqui, mas tem um lado muito simbólico, né? Os povos, eles veem em Jerusalém uma cidade sagrada, claro que em níveis diferentes, né? Mas ainda que em níveis diferentes, para as três tradições monoteístas, Jerusalém é um centro. E daí a importância de que eles realmente vivam concretamente ao redor daquele centro. Claro que isso pode ser muito problematizado, porque a gente está falando de um símbolo, né, muito mais do que do que Jerusalém em si, aquela localização de fato, como concretização de um centro do universo, né, isso é muito mais simbólico do que literal. E como a literarização desses símbolos, né, desse símbolo do centro, está por trás de uma contenda religiosa entre povos que já perdura há séculos e que cada vez mais parece que pode levar a um conflito de dimensões até globais, talvez, ou pelo menos, enfim, conflitos de dimensões regionais já houve, né, alguns. E é curioso, né, se a gente pensar historicamente, ao final da Segunda Guerra Mundial, a solução que se deu para o problema do povo judeu foi a criação de um Estado no mesmo local em que se encontrava o povo palestino. E até hoje se fala que, né, os povos, enfim, o Brasil hoje reconhece a Palestina como Estado. Claro que está longe de ser o nosso tema aqui, mas é interessante como esse reconhecimento, não só do Brasil, né, hoje a imensa maioria dos países reconhece a Palestina como Estado e se advoga muito pela tão falada solução de dois Estados, que são dois Estados coabitando ali, dividindo aquele espaço de forma harmônica, etc. Mas é muito complicado, porque simbolicamente os dois vêm, em alguma medida,
aquela mesma região como centro da própria civilização, como um local realmente sagrado. Então não existe possibilidade no nível simbólico, quando esse símbolo ele é literalizado, não existe possibilidade de dividi-lo. Então existe uma razão simbólica profunda para os conflitos que a gente vê, né? E pro fato cada vez mais notório de que essa tão falada solução de 2 estados simplesmente não pode acontecer, porque se trata de um simbolismo que já foi literalizado pelos 2 lados. O mesmo centro, ele pode, enfim, a ideia de um centro do mundo, ela é muito curiosa, porque as diversas civilizações têm o seu centro, e esse centro ele pode estar geograficamente em uma infinidade de locais, e isso não exclui o fato de que, de fato, cada um deles é mesmo um centro, porque é um centro daquele mundo, é o centro em que toda a carga simbólica existe, etc. E os mistérios espirituais realmente não se confinam nos limites do espaço, né? Não se confinam em limites de território. Pode haver diversos centros e todos eles são igualmente centrais. É curioso que, por exemplo, se a gente vai para o Oriente, a China, né? A China que hoje também tem pretensões aí geopolíticas muito, muito fortes, cada vez maiores, não? Mas muito antes dos nossos tempos, a China ela exercia, né? A China era uma nação, se é que a gente pode usar esse termo, né? Mas enfim, a civilização chinesa era uma civilização com muita ascendência sobre seus vizinhos asiáticos ao longo dos tempos, tanto que o século XIX e até meados do século XX consubstanciaram aquilo que a China denominaria depois de o século da humilhação, porque foi o século em que aquela grandeza chinesa foi desafiada pelos ocidentais, a China precisou, enfim, celebrar acordos absolutamente desiguais com as potências ocidentais. A China foi derrotada em guerras, né, as famosas guerras do ópio, né, e teve que abrir seu território e quase teve que fragmentar o território, acabou não precisando fragmentar, mas teve que fazer muitas concessões às potências ocidentais, e isso permaneceu, essa situação incômoda permaneceu até a Revolução Maoísta, etc. E só de uns tempos para cá a China se reergue como grande potência global. Agora, o que é curioso disso é que a China também se auto-intitula, né, historicamente, ela se autodenomina a terra do meio, a terra do centro, né, o reino do centro, justamente por essa noção de que ali é o centro do mundo, que o que está ao redor é periférico, né? Então existem os povos a leste, a oeste, a norte, a sul, mas a China se vê como esse grande império central. Isso faz sentido. Tá? A China tem uma tradição rica, uma tradição viva, uma civilização amparada num eixo central muito bonito, né? Feito basicamente de confucionismo e taoísmo. Um pouco mais complexo do que isso, só que a gente está falando aqui de fato um eixo central, um eixo espiritual. Que permite ao povo chinês que veja a si mesmo como centro do mundo. E isso tem implicações, inclusive, geopolíticas, né? No curso da história isso tem implicações, inclusive, geopolíticas. E passando depois, né? Passando então dos níveis, a gente tem Deus, tem o Sol, né? Astronomicamente a gente pode falar hoje num grande centro da galáxia e toda aquela formulação sobre a precessão dos equinócios tem a ver com os movimentos do próprio Sol ao redor de outras estrelas ainda maiores que, portanto, ao mesmo tempo que o Sol é um centro para nós, ele orbita, né, um outro centro também, que também enfim, são diversas dimensões da mesma realidade. Então a gente passa da dimensão espiritual para a dimensão cósmica, para a dimensão civilizacional, os centros de cada civilização, e passa finalmente para o âmbito humano, né? O centro do ser humano, que é simbolicamente o coração, esse é o grande centro, sempre tomado por uma razão, como eu disse, tem essa razão funcional, né? O coração é aquilo que nos mantém vivos o tempo todo, que nos dá energia, e sem o qual, né, se os outros órgãos param de funcionar, a gente pode continuar vivendo, ainda que por um tempo. Se o coração para de funcionar, é impossível, nossa vida cessa, né? Nossa vida depende diretamente do coração, é a batida do coração que simboliza
a nossa vida, e a morte é simbolizada pela inatividade do nosso coração. E além disso, assim, em termos geográficos, entre aspas, posicionais, o coração de fato ocupa o centro do nosso, se não exatamente do nosso corpo, mas segundo não um tema exatamente aqui nosso, mas segundo as concepções tradicionais, o complexo humano feito de corpo, alma e espírito tem como centro o coração, que é o espírito, né? Mas o centro geográfico mesmo, esse é o centro nesse sentido de, é o centro que anima, é o centro no sentido de que é o princípio, é o centro no sentido de que é a porção mais importante, é o centro no sentido de que de fato tem uma certa literalidade aí, no sentido de ser de fato o centro do nosso complexo, tá? Dos nossos corpos todos, da nossa integridade. Então esse é o simbolismo do centro. A gente vê o simbolismo, por exemplo, na mandala, né? Esse simbolismo aparece, Jung trabalha muito com a mandala, mas só aparece em qualquer construção tradicional. A mandala é feita de cores e formas nas extremidades. Essas cores e formas, elas são ordenadas em última análise para o centro. O centro é o uno. É lá que se encontra a joia, a pedra preciosa, a coisa que dá sentido a tudo aquilo que está, a toda aquela vida que está em torno. A gente tem, obviamente, na simbologia cristã, Cristo, que ocupa o centro de uma quaternidade, né? Cristo é pregado na cruz e Cristo, portanto, se posiciona no centro da cruz. O centro da cruz, que é a gente pode pensar o centro como aquele ponto imóvel, aquele ponto fixo, aquele ponto absolutamente estável no universo de multiplicidades, né? As coisas da vida são múltiplas, elas variam, elas giram. A gente pode pensar em rodas, né? Como no caso da mandala, a gente tem uma roda gira, uma roda ela está em movimento, só que o centro sempre permanece fixo, o centro sempre permanece estável, o centro sempre permanece constante. Então existe esse simbolismo ainda, né? O simbolismo aponta para esse fato de que a pessoa que mantém o centro é uma pessoa que mantém um eixo fixo, mesmo diante das tribulações todas da vida. Quando o Viktor Frankl fala que as grandes crises, ou muitas das grandes crises pelas quais o ser humano passa, são crises noéticas, são crises espirituais, o que ele está querendo dizer é que são crises derivadas do fato de que o homem perdeu o seu centro. O homem não tem mais um referencial fixo, um referencial estável, o homem não sabe o que ele é, não sabe por que ele vive, ele não entende que a sua missão inafastável, não importam as circunstâncias, a sua missão inafastável em primeiro lugar, pensando aqui agora de forma católica, tá? Pensando numa formulação que me parece muito clara de Santo Inácio, que a missão do homem em primeiro lugar é amar, louvar e servir a Deus, né? Essa missão de todo ser humano, inabalavelmente, não importa de onde ele venha, a qual civilização ele pertence, etc. Amar, louvar e servir a Deus, ou seja, estabelecer uma ligação direta dele mesmo com o centro dos centros, a gente poderia dizer, e num plano ainda compartilhado por todos os seres humanos, é agir de acordo com essa missão, ou seja, ser bom, né? Ajudar, amar o próximo, né? Esse é o segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo é servir o próximo, querer o bem do próximo e fazer o possível para que o outro também trilhe esse caminho de encontrar o próprio centro e de louvar o próprio centro, tá? Porque isso é querer o bem do próximo. Em última análise, né? É querer que o próximo se realize no sentido mais profundo da coisa, que é o sentido espiritual. E essa missão, por exemplo, a gente pode pensar a missão dos pais em relação aos filhos, é apontar aos filhos o caminho dessa descoberta fundamental, que é a descoberta do próprio centro neles, e não necessariamente só ser bonzinho, só fazer as vontades, etc., mas é guiar nesse sentido. Isso pode ter momentos dolorosos, momentos de tribulação, momentos de dor, etc. Existe ainda
me parece um terceiro significado desse centro, que é descobrir o próprio chamado, a própria vocação, a própria maneira concreta como cada pessoa deve seguir, né, esse caminho central, ou seja, qual aquela vocação mesmo, aquele chamado muito particular. E aqui a gente está falando de modo de vida, de vocação, se é uma vocação monástica, se é uma vocação para a vida matrimonial, se é uma vocação para a vida leiga, solitária, entre aspas, isolada, se é, qual tipo de vocação, né? Se é uma vocação sacerdotal, que tipo de vocação, a qual tipo de vocação a pessoa é chamada, e se é a vida leiga, que tipo de trabalho, né? Enfim, não necessariamente em conformidade com as profissões modernas, mas talvez sim, né? Talvez implique aí alguma escolha profissional em determinado ramo que faça sentido, né? Que um determinado caminho ao qual a pessoa se sinta particularmente chamada, né? Sinta que tem mais a contribuir, que tem mais facilidade, né? Que tem mais possibilidade de ajudar as outras pessoas de determinadas formas, ou no nível material, ou no nível psicoemocional, ou no nível espiritual, enfim, há diversas formas de colaboração, né? De colocar os próprios dons a serviço do mundo. E isso me parece também passa pela descoberta do próprio centro, que é a descoberta de quem nós de fato somos, né? Qual é aquela nossa imagem primordial, né? Como eu disse já algumas vezes na formulação de São Máximo, aquela imagem sonhada por Deus na eternidade. E imagem que a gente procura concretizar no curso das nossas vidas, né? Tudo isso se relaciona a ter um centro. E uma sociedade que tem um centro fixo significa uma sociedade ordenada, significa uma sociedade em que as diversas estações, tá? E as estações são, obviamente, elas representam a multiplicidade, elas se relacionam ao número 4, né? Obviamente, a gente tem 4 estações. Uma sociedade ordenada é aquela sociedade em que as estações, em que o curso dos tempos, em que as mudanças, elas vão acontecer, mas tudo isso vai ser motivo de alegria, porque no seu eixo existe um ponto de estabilidade absolutamente inabalável. Isso faz com que tudo que aconteça, até as coisas alegres, obviamente, são alegres por definição, mas até as coisas tristes são compreendidas como fases de algo muito maior, tá? E quando o centro não é perdido, até essas coisas tristes são muito mais bem compreendidas. Por exemplo, uma sociedade verdadeiramente ligada ao seu centro, a morte não seria um tabu. Né? A morte não pode ser um tabu porque a morte faz parte da vida. Me parece muito claro que o fato de a morte ser um tema evitado, né? Uma sociedade em que as pessoas buscam, acima de tudo, se manter jovens, né? Evitar a velhice e não pensar sobre a morte, e relegar a morte a locais muito específicos que são os hospitais e etc. Acaba sendo um tema sobre o qual pouquíssimo se fala, né? E meditações sobre a própria morte, que é um fim inevitável de todos nós, são meditações absolutamente evitadas. Isso não faz sentido numa sociedade tradicional, por exemplo, em que a morte, por mais que seja triste por natureza, que tenha seu elemento de tristeza, ela é incorporada no grande ciclo das coisas, né? No grande fluxo das coisas, é compreendida dentro de um esquema muito maior. E, portanto, mesmo a tristeza tem seu lado muito bonito, né? O que se perde quando a sociedade se aliena desse centro. Tá? Então, acho que como também já deixei um pouquinho claro aqui, o centro se relaciona, obviamente, com as extremidades, né? E as extremidades, normalmente, elas são simbolizadas, né? Pode ser por uma roda, né? As tradições orientais fazem muito isso, falam da roda, da vida e da morte, né? A mandala normalmente tem uma fórmula circular. E uma outra forma de representar também é uma cruz. Que também faz sentido, né? Assim, uma coisa não exclui a outra. A gente pode imaginar uma cruz cujos pontos extremos marcam simplesmente pontos de um grande círculo, né? A cruz, ela pode ser contornada por um círculo, assim. Então as duas coisas, de alguma forma a cruz, ela também representa esse grande ciclo das coisas que se sucedem, esse grande fluxo das coisas. Pensei aqui, não sei se eu
tô com medo de falar muita coisa e ficar muito, muito truncado, mas só incidentalmente, relembrando aqui um símbolo muito conhecido, que é o símbolo da suástica, que foi apropriado e distorcido pelos nazistas de forma, obviamente, abominável, mas é um símbolo tradicional, né, que sempre... que fez parte de civilizações humanas, né, mais do que uma. E é um símbolo que parece sintetizar as duas coisas, né? Porque é uma cruz, mas ao mesmo tempo é uma cruz que é acompanhada por uma certa sugestão de movimento, né? Então é uma cruz que parece em rotação, né? Aqueles traços a mais acoplados às extremidades da cruz dão uma ideia de rotação circular. Ou seja, é um símbolo muito parecido, na verdade, com o símbolo cristão da cruz, tá? Uma diferença muito pequena e me parece fundamentalmente símbolos equivalentes. Dizendo a mesma coisa, tá? Que a gente vive num mundo de mudanças, e que essas mudanças, né, isso que a cruz também simboliza, elas podem ser organizadas a partir de uma quaternidade, tá? Embora, obviamente, haja, enfim, o fluxo seja muito, muito difícil de ser sistematizado e haja infinitas realidades dentro desse fluxo, mas há 4 pontos fundamentais no fluxo que correspondem basicamente aos 4 elementos, né, da nossa cosmologia. E é curioso que a gente fala em 4 elementos e fala no misterioso 5º elemento, que justamente é o elemento central. A gente fala das 4 estações, a gente fala, por exemplo, no Éden havia 4 rios. Existem 4 conjuntos de signos, né, que também seguem os elementos, né? Existem signos de fogo, de ar, de água, de terra. Existem 4 evangelistas. Existem... na Nova Jerusalém, na descrição do Apocalipse, existem 12 portas, só que essas portas também são organizadas, assim como os signos, em 4 trincas. Então, de novo, é o 4 que aparece, então 3, 3, 3, 3, justamente da mesma forma como os símbolos, né? Existem 3 signos de fogo, 3 de água, 3 de ar, então de novo é a quaternidade. Quando a gente fala de 12, existe... uma sugestão também dessa quaternidade, uma outra forma de organizar e de complexificar um pouquinho mais essa mesma quaternidade. São 12 os apóstolos e, curiosamente, Cristo é o uno no meio dessa multiplicidade circular, dessas tendências, né, que vão para todos os lados aí. O que acontece é que quando o centro se perde, o que a gente tem é simplesmente a roda girando, sem um eixo, uma roda perdida. E quando o centro se perde, a própria noção de margem dessas extremidades perde o sentido, ela perde o referencial, ela começa a querer se tornar um centro em si mesmo. A gente pode ver isso de diversas formas, e a gente pode ver, por exemplo, no âmbito social, quando isso acontece. As coisas que eram marginais se tornam centrais, então aquilo que numa sociedade tradicional é vício, de repente se torna... quase virtude, né? Por exemplo, a ambição desmedida, né? O apego à riqueza, ao dinheiro, etc. Que numa sociedade tradicional é visto como um mal. Numa sociedade desvinculada de seu centro se torna um bem, né? E as pessoas passam a ser muitas vezes mais valorizadas por cifras bancárias, pela riqueza, do que por outras considerações de ordem moral, elevação espiritual, etc. Né? Isso é um sintoma muito forte. E no âmbito pessoal isso também acontece, né? O ser humano que não tem o centro, ele acaba mais e mais dando vazão para outros tipos de desejos, porque ele não enxerga mais a necessidade de que ele caminhe em direção ao próprio centro e que louve o próprio centro acima de tudo, e que ordene suas outras potências todas a partir desse centro que ele conhece, né? Esse centro, como eu disse, significa, em primeiro lugar, essa missão simples, tríplice de amar, louvar e servir a Deus, significa amar o próximo e significa seguir o próprio chamado, a própria vocação, o próprio, como diriam os hindus, Swadharma, né, o próprio Dharma pessoal. Enfim, quando isso é perdido, o que resta é a busca por prazer, em última análise. Então, a busca, o que era simplesmente marginal, que deveria simplesmente estar a serviço de algo muito maior, muito mais ordenado, de repente ocupa o próprio centro da nossa vida e se torna um fim em si mesmo, tá? E são as margens que ocupam os centros. Uma outra imagem, uma outra forma de ver isso é
é o próprio carnaval. É o carnaval que sempre foi, historicamente, uma imagem, uma ilustração das margens. Pensando na lógica da cristandade, por exemplo, havia um espaço para o carnaval, um tempo específico para o carnaval, que marcava o momento imediatamente anterior à quaresma, né? Então, uma fase de transição em que as coisas poderiam relaxar, né? Toda essa ordenação em relação ao centro poderia relaxar. O centro era como se o centro, naquele momento, descansasse para que as margens ocupassem o posto central, e isso era um momento de descanso, né, de relaxamento, de permissão de que as coisas se desordenassem por um tempo, mas mesmo essa desordem ela se incorporava dentro de um esquema muito maior, né, de uma ordem muito maior, e depois daquele momento as coisas retornavam para o seu caminho direcionado ao centro, com justamente a quaresma, com o tempo de maior privação de todos. Embora hoje o carnaval se mantenha, né, no ano, no mesmo período anterior à quaresma, obviamente isso perdeu sentido, e o que parece mais acontecer é que o carnaval ocupa hoje o centro das coisas, né? Sem o centro, tudo vai se tornando carnaval, e o carnaval, na verdade, que antes era confinado a esse período, mais e mais vai ocupando o ano inteiro, todo momento. Isso não só porque as marchinhas de carnaval que antes eram só em fevereiro, né, hoje se espalham por 2 meses, mas obviamente não é disso que eu falo aqui, embora seja também talvez algo que tenha sua importância, seu significado, mas o ponto central as realidades carnavalescas, entre aspas, são as realidades de desordem, são as realidades de vícios, de confusão, de mescla, de mistura, de coisas que não fazem sentido, né, que nunca fizeram muito sentido, de falta de identidade e tal. Elas ocupam mais e mais espaço ao longo de todo o ano, né? Se a gente lê notícia hoje, a gente vai ver muita coisa que seria carnavalesca, e que hoje não. Hoje são as coisas que se normalizam. O carnaval vai tomando conta de todo o resto, ou seja, as margens, quando não há um centro, as margens ocupam esse posto central. Tá? Então acho que essas são algumas considerações importantes sobre esse simbolismo do centro e das margens, e isso também ajuda a gente, ainda não nessa aula, mas a partir da próxima aula eu vou tratar do simbolismo cristão, a partir do livro do Mathieu Pajot, que é o irmão do Jonathan Pajot. Ele usa muito a quaternidade, né? Eu queria colocar essa referência, né? Que essa quaternidade ela faz sentido, porque de fato a quaternidade implica essa completude, né? Esses 4 lados de um grande ciclo, que no final das contas é o ciclo da inteireza, do cosmos e da nossa própria inteireza. Eu queria só mostrar para vocês como essa quaternidade ela se relaciona a essa dinâmica de centro e periferia, do centro da roda e da grande roda em si. E por isso que a quaternidade depois é tão importante, porque ela esmiuça, ela detalha em que consiste de fato cada ponto dessa grande roda, e como, num sentido tradicional, toda essa multiplicidade deve se ordenar em função do centro estável ao meio, né, no interior último, que dá sentido para toda essa dinâmica das multiplicidades. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Na próxima aula eu vou querer fazer mais algumas considerações sobre o pensamento tradicionalista, especialmente o pensamento do Guénon, e depois a gente parte primeiro para uma crítica breve ao perennialismo a partir de uma perspectiva cristã, e no segundo momento a gente vai de fato fazer uma leitura do simbolismo cristão bíblico, principalmente a partir da obra do Pajot. Tá bom? É isso por enquanto, muito obrigado.